Sabe quando você começa a, a ver tudo feliz na sua vida? Tipo assim, o local que você mora, os amigos que você tem, a vida que você leva, o serviço que você trabalha, sabe? Por exemplo, há 2 dias atrás eu tava todo. Meu rosto tá sarando de novo, tá vendo? Porque é o seguinte, eu às vezes eu apareço com umas manchas aqui no rosto e tal. E já me perguntaram no Instagram, no direct do Instagram, por que que meu rosto aparece manchado se eu tô usando filtro. Não, eu não tô usando filtro. A história é o seguinte: eu morei a vida inteira na fazenda, tal, como todo mundo sabe. Aí quando saímos embora da fazenda, ficou 20 anos na fazenda, nós tínhamos criação, tal, arrendamos um sítio e fomos num sítio, ficamos um tempo no sítio para dar tempo de vender as criação, tudo. E aí o telhado da casa que nós alugávamos estava com goteira, eu subi para embolsar o telhado, e eu embolsei o telhado da casa toda. E o sol tava uns 44 graus e eu tava de óculos. Então deu uma queimadura aqui na minha cara, onde refletiu o negócio do óculos. Ficou na carne viva. E aí o que acontece agora é o seguinte: se, por exemplo, se eu tô dentro de casa, tá muito quente dentro de casa e eu saio pra fora tá frio, daqui 2 horas, coisa tudo de novo a cara, mancha. Fica ardendo aqui tudo. Ou se não, se eu tomei qualquer solzinho, e olha que eu vivi a vida inteira na fazenda, quando eu era inteiramente queimado de sol, não acontecia isso. Qualquer sol que eu queimo fica na carne viva. Então, às vezes, as pessoas veem o vermelho aqui e não entendem o que que é, mas é isso aí. Aí tem dia que eu acordo e tá sarado, igual agora, tá sarando, tá sumindo de novo. Só que não adianta, nós somos pobres, nós vamos sair no sol, ou nós vamos estar aqui pra missa, ou de alguma coisa, vai tomar friagem e volta tudo de novo. Agora, se fica frio igual tá frio hoje, aí 10, não tem problema nenhum. É meio que o rosto se adapta melhor ao frio do que ao calor. Agora, voltando às felicidades diárias, sabe quando você começa a ter esperança num futuro melhor? Então, esse sou eu nesse exato momento. Quando tudo começa a dar certo, você começa a agradecer a Deus pelo pouco que você tem, você recebe muito mais. E também quando dá errado, agora aprende a rir, entendeu? Deu errado a gente ri, deu certo a gente ri. Estão matando o português, a gente é de polícia. Nós rimos e assim nós vamos levando a vida. O verdadeiro católico, ele tem que ser feliz a todo momento. Então, por mais que tu estiver dando errado, se alguém perguntar, seja feliz. A pessoa não quer saber da sua tristeza. Ninguém quer saber da tristeza. O brasileiro ri de desespero. Nós rimos de desespero, brasileiro. Por isso que os gringos chegam e falam: "Oi, pô, o brasileiro é o povo mais feliz do mundo", porque ele não sabe que nós estamos rindo de desespero. Só que eu olho em volta, sabe? Eu vejo um futuro brilhante. Por mais que não apareça. Agora, falando um pouco sério, a questão aí da macroeconomia brasileira, eu venho falando muito da macroeconomia brasileira porque os youtubers, a maioria que fala de economia, só tá afim de ganhar dinheiro em cima de trouxa, tá? Eles falam, eu investi tanto em tanta ação porque vai ter um bando de retardado que vai comprar aquela ação e aí ele tira o lucro e vende, aquilo cai, aquelas pessoas perdem, depois ele compra aquilo mais barato e assim por diante. A maioria da bolsa brasileira é pura especulação. Ali tem poucos investidores ali na bolsa, a maioria é especulação. E para ganhar dinheiro na bolsa é o tempo, não é a qualidade, não é a quantidade de ação, é o tempo. Você tem que estar disposto de ter sangue frio, que só esperar. Entendeu? É o mesmo que esperar pela vontade de Deus. Só que a bolsa é um cassino que, se você não souber com quem você está jogando, você sempre vai perder, porque a bolsa sempre tende a cair. Entendeu? A bolsa só sobe quando entra um fluxo de capital estrangeiro para alguma coisa, uma obra pública, algo do gênero, e essa empresa sempre tende a botar na bolsa, porque ela sabe que a moeda brasileira só desvaloriza o real. Então essas empresas, quando vão fazer investimentos gigantescos, vultuosos, elas botam na bolsa e pegam o empréstimo do BNDES, Banco de Desenvolvimento, e aí elas começam uma obra, e conforme vai desvalorizando o real, elas só lucram, porque elas vão gastar menos do que elas gastariam. Depois, no final, elas pagam o que tem que pagar, pegam o lucro, pegam o pagamento e vai embora. É assim que funciona a Bolsa de Valores brasileira. Só que eu fico um pouco quanto receoso com a nova geração que não tem tempo para esperar, sabe? Me responda um negócio. Eu vi isso recentemente com um amigo que ele pegou e falou assim, eu comentei do Luiz Barsi que investe em dividendos e tal. Ele falou: mas Luiz Barsi já tá velho, ele tá morto, não sei o que. A idade dele, que adianta ter tudo aquele de dinheiro, tá? Tá, você prefere ter uma velhice como o Luiz Barsi
Ou você prefere ter uma velhice como os nossos antepassados, com salário mínimo ou na caristia? Eu prefiro ser um idoso, podendo comprar, comer e viajar para onde eu quiser, sem ostentar para ninguém, do que ser um idoso que passa vontade de tudo, como é a maioria dos idosos desse país, infelizmente. Principalmente os idosos que não tiveram filhos. Porque se você não ter filho num país subdesenvolvido como o Brasil, de renda média, que boa parte da população ganha entre R$ 3.000 e assim por diante, você vai sofrer muito na sua velhice. Vamos parar com esse neocatolicismo de não vou ter mais filhos para os meus filhos não sofrerem. Tarana. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Quando o Collor congelou as poupanças, o Collor mudou o paradigma das funerárias brasileiras. Você sabia disso? Eu vou fazer um vídeo específico a respeito disso. Não vou falar aqui. O próximo vídeo eu explico a questão do paradigma das funerárias. Só que vocês têm que parar para pensar na providência. Deus provê no último momento. E é isso que eu vou vivendo a providência atualmente. Eu não me preocupo com nada. Se está dando errado, eu rezo uma Ave Maria pedindo para o primeiro protetor da igreja, São José, e ele me atende. Eu confio nele, que ele sempre vai atender. Porque todo mundo está ocupando Nossa Senhora, coitada, e Jesus. Então eu já peço para São José, porque ninguém lembra do coitado. E aí ele chega diretamente ao filho dele e fala: ó, meu filho, tá pedindo ajuda lá, ajuda aí. Então, e vai dando certo. Tá tudo dando certo. Estou com São José aqui do meu lado aqui, que eu tenho um quadro de São José. Tem José também, um dos meus gigantescos nomes, tem José no meio. Então, vamos vivendo a vida um dia de cada vez e agradecendo por todas as pequenas vitórias que nós temos. Hoje, graças a Deus, eu tive a pequena vitória aqui e eu espero também que todos vocês tenham a oportunidade de ter essas vitórias. Graça e paz. Ad eterno et secula seculorum. Para sempre, pelos séculos dos séculos.